Glória a Deus. A nossa palavra, para quem anota, servir é o meu chamado. E você abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Acredito que vai projetar? Tá, então eu vou ser um pouquinho, porque eu tenho pouco tempo, tá, gente? Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Veja bem, Deus nos chama na sua palavra de soldados. Soldado, ele vive uma vida normal, ele até se diverte, mas ele sabe o seu foco. Ele está sempre alerta a qual é a sua posição, qual é o seu trabalho. Porque o soldado, ele não foi chamado para viver uma vida tranquila, em cima do muro, dizendo eu vou cuidar de mim, eu vou viver o que eu quero. Eu vou buscar fazer a minha vontade, porque a Bíblia diz, buscai ao Senhor em primeiro lugar e Ele cuidará de você. Soldado, quando ele não está na guerra, ele está em treinamento. Ele está buscando as armas que o Senhor tem para ele. Quais são as nossas armas? A oração, a palavra e o jejum. Então o soldado está sempre se paramentando, está sempre buscando. Não dá para vivermos nesse mundo como soldado de Cristo sem lermos a Bíblia, sem orarmos, sabe? Sem sermos apenas um frequentador de domingo na igreja. Sem estarmos aqui apenas por algum momento ou irmos a uma célula, mas nós precisamos ter esse compromisso, buscarmos, sabe, cada vez mais aprender do Senhor o que o Senhor quer de nós, porque o soldado que foge da guerra, ele é covarde. Sabe, é assim que nós precisamos viver. Eu não posso fugir da guerra. Se há uma necessidade, o Pedro falando sobre a cura das enfermidades, se há uma necessidade na tua casa, se alguém tem uma enfermidade, se alguém tem alguma necessidade, você como soldado de Cristo, como alguém que está paramentado, pode impor as mãos, pode orar por ele, porque Cristo em ti vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque existe uma diferença entre o reservista e o soldado que está na ativa. Qual é a diferença? Porque quem está na ativa, ele está em treinamento. Ele está ali sempre treinando. Ele está aprendendo novas estratégias. Ele está vendo como é que ele vai fazer para entrar na batalha. E aquele soldado, aquela pessoa que busca, sabe, uma forma de não se alistar, né? Geralmente, os jovens de hoje não querem mais servir o exército. Tá, ele se alistou, mas ele ficou na reserva. Uma hora vai ter uma guerra, né? Sei lá, não vai ter em nome de Jesus. Mas se tiver uma guerra, precisa de você. Aí você vai ser escalado. Você vai para a guerra, com uma diferença, você não foi treinado. Então você vai ser uma presa fácil, assim somos nós. Se nós não nos deixarmos ser treinados pelo Senhor, nós seremos uma presa fácil para o inimigo. Nós seremos abatidos de uma forma mais fácil. Por isso que nós precisamos entender qual é o nosso papel. Nós precisamos buscar esse treinamento, nós precisamos entender qual é o nosso propósito, qual é o meu propósito, qual é o seu propósito. É ganhar vidas, cuidar bem delas, sonhar com elas, sabe? Ter a compaixão das pessoas, de entender que se eu não fizer alguma coisa, se nós não fizermos alguma coisa, essa pessoa não vai herdar o céu. Ela não vai herdar a eternidade. Sabe, isso tem que doer no nosso coração. Nós precisamos entender por onde nós passarmos, de levar a palavra do Senhor através das palavras que você vai falar e através da sua vida, da forma como você está se conduzindo, a palavra que você prega através da sua forma de viver. Eu preciso mostrar o Senhor, eu preciso mostrar que há uma vida além dessa que eu estou vivendo, porque a Bíblia diz que se eu me limitar só a esta vida, eu sou muito miserável, porque há algo muito maior para se viver, que é a eternidade. Então, quem não trabalha, dá trabalho. Gente, não joguem pedra em mim. Quem não trabalha, dá trabalho. Por quê?
Porque a gente, como espectador, a gente vê defeito. Nós sentados numa cadeira, como espectadores, nós vamos ver as limitações, as dificuldades, aonde aquele que fez alguma coisa errou. Mas eu preciso estar na ativa, eu preciso estar ali, batalhando, fazendo alguma coisa, me alistando, aonde precisa de mim, aonde eu posso trabalhar, aonde eu posso ser útil. Por quê, gente? Porque muitas pessoas estão tristes, abatidas, desanimadas e param de ler a Bíblia e orar. Mas o meu pastor fala algo muito interessante. Eles não param de ler a Bíblia e orar porque estão tristes e desanimados. Eles estão tristes e desanimados porque pararam de orar e ler a Bíblia. Sabe, não é desculpa. Nós precisamos entender isso. Eu preciso encontrar forças para estar sempre diante do Senhor. Quando o Senhor falou para Josué, olha Josué, Moisés meu servo é morto. Por isso agora você vai conduzir esse povo à terra prometida. Ser forte e corajoso. Não é só para lutar, é para permanecer firme, meditando na palavra dia e noite. Não se aparte dela. A palavra, ela tem que ser, sabe, algo que eu preciso mais e mais aprender. Como é gostoso você ler a tua Bíblia, você ir lá, fazer um resumo, entender o texto, contexto, ter curiosidade de saber mais e mais do Senhor. Eu quero aprender mais. Eu estou praticamente resumindo a Bíblia inteirinha. Como eu estou feliz e quero fazer mais. Ainda acho que aprendi pouco, quero aprender mais. Eu estou resumindo capítulo por capítulo, todos os dias. Gente, é muito bom. Como eu tenho aprendido, como eu tenho crescido e tenho estimulado as minhas discípulas a fazerem o mesmo. E eu sou dura, eu cobro. Vamos fazer. Olha, eu vou lá no privado. Não estou vendo seu devocional aqui. Porque é uma forma que nós temos de cada vez mais e mais aprendermos. Sabe, gente, eu preciso ter essa curiosidade, essa vontade de aprender mais sobre esse livro tão maravilhoso. Sobre o que Deus tem para nós. Por quê? Porque, na verdade, não é sobre algo que os homens não fazem. É sobre algo que os homens fazem por não entenderem aquilo que Deus quer para nós. Eu lendo lá no livro de Josué, vendo que as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles ficaram antes de atravessar o Jordão. Ficaram no leste do Jordão. E eu tinha uma curiosidade para saber o que aconteceu, por que aquelas tribos não foram. Inclusive, elas falaram para Josué, nós não vamos atravessar, mas estamos aqui com você na batalha, vamos junto. Só que eu pesquisando, eu achei interessante, a Bíblia King James, ela fala algo muito interessante. Essas famílias, elas não quiseram esperar a partilha geral que se faria, logo depois da conquista da terra. E com essa atitude, revelaram desinteresse pela causa comum de seus próprios irmãos. Gente, olha só a desculpa que nós temos. Sabe, não, eu vou esperar. Não, não é bem assim. Eu vou fazer da minha forma. Quando Deus tem algo que é para o bem comum de toda uma congregação, quando o Senhor tem algo para nós, Ele tem um trilho, Ele tem uma visão, Ele tem algo que Ele entregou para a nossa liderança. E muitas vezes nós, sabe, não, eu vou fazer dessa forma. Então não é o que nós fazemos, é o que muitas vezes deixamos de fazer, ou o que fazemos que Deus não mandou que fizéssemos. Então na luta da fé, é sempre melhor que os irmãos estejam unidos em espírito de cooperação. É isso que Deus quer de nós. A história revela que Ruben jamais voltaria a constar a lista das tribos importantes. Nós precisamos constar na lista do povo de Deus, do povo escolhido, daquele que fez a diferença, daquele que fez algo nessa terra, algo relevante para o reino. O que você tem feito? O ano está acabando. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas coisas você fez diferente para o Senhor? Que diferença você fez por onde você passou? O que você fez para Jesus? O que
que você fez? Você só olhou para você mesmo, só viveu a sua vida, só fez projetos pessoais, projetos humanos, projetos que são passageiros. E nós precisamos sim buscar algo que seja eterno. Amém? Buscar algo que seja eterno. Fracassar é ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Sabe, para que o Senhor te chamou? Qual é o propósito? Por que Deus me criou? Por que eu estou nessa terra? Por que eu estou aqui? Nós temos uma origem. O Senhor nos criou com um propósito. Você é fruto do coração de Deus. Todos os seus dias foram escritos antes que eles existissem. Nós temos uma semente plantada por Deus dentro de nós. E essa semente precisa frutificar. Ela precisa dar muitos frutos. Porque dentro de cada semente há um tipo de árvore. E o fim de uma semente é uma árvore que vai dar muito fruto. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. É dar muitos frutos. Mas frutos que permaneçam, que façam a diferença. Sabe, eu quero que você entre em crise como eu tenho entrado. Tudo que nós precisamos é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus colocou dentro de você. Dentro de, sabe, aquela essência. Eu preciso começar a olhar para a igreja, olhar para o ministério e começar a entrar em crise e dizer onde é que eu posso ajudar. Sabe, sair dessa situação de vir só a um culto. Mas eu também preciso prestar um culto ao Senhor. Quando você faz algo, você está prestando culto ao Senhor. Você está deixando o Senhor te usar. Por quê? Porque Ele quer te impactar para fazer a diferença nele. Ele quer fazer você impactar esse mundo. Com a tua vida, com a tua forma, sabe, de viver. Com as tuas palavras, com a tua ousadia. Imagina as professoras ali na salinha ensinando versículo às crianças. Todo mês elas aprendem um versículo. Você já perguntou para o teu filho o que ele tem aprendido ali atrás? Nós temos uma identidade. Se você não sabe quem você é, nunca saberá o que fazer. Quem você é em Cristo? Eu sou filho. Eu tenho uma nova identidade, então eu preciso saber o que eu vou fazer. Por quê? Porque nós precisamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? O propósito que Ele tem para cada um de nós. Cristo dentro de nós, aonde entrarmos, Cristo entra conosco. Nunca seremos totalmente felizes até cumprirmos o propósito de Deus nessa terra. Vai sempre faltar alguma coisa dentro de nós. Vai sempre existir, sabe, aquele vazio, aquela vontade. Eu preciso. Gente, mas não adianta só você ir, você querer. Você também tem que gastar tempo na presença do Senhor. Você tem que ter o teu secreto. Você tem que entrar em crise, sabe? O dia que você não orar, você vai entrar em crise e dizer, poxa, eu ainda não orei. Meu Deus, eu acho tão bom quando o dia desperta. E eu começo a orar, e eu vou buscar a presença do Espírito Santo, e o Senhor começa a falar comigo. Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou resumir aquele livro, eu vou buscar ali, sabe, ruminar aquela palavra, aprender mais, porque hoje o meu desejo é crescer mais e mais no Senhor. Sabe, eu quero ser PhD em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do reino. É esse o meu sonho. O meu esposo fala para mim, vai estudar psicologia, vai estudar. Eu não, amor, eu quero estudar mais sobre o Senhor. Dessa vida eu já saí. Eu quero mais de Deus, eu quero gastar mais, eu quero jejuar, eu quero ter tempo para ter mais intimidade com meu amigo Espírito Santo, ouvir a voz dele, conversar com ele, porque nós temos um destino. Eclesiastes 12:7 fala, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu.
Você não vai para o céu, você vai voltar para o céu, porque você é do céu. Sabe? Eu vou para o céu, não, eu vou voltar para a minha pátria, eu sou forasteiro nessa terra. Eu não estou preso a esta terra. Eu vou voltar para a minha pátria celestial. O céu é nossa origem, o nosso destino. O problema é que nós esquecemos que somos estrangeiros e forasteiros nessa terra. Vivemos como se fôssemos viver aqui eternamente, correndo atrás de coisas e de satisfações pessoais e esquecemos do Senhor. Devemos estar dispostos a perder algo de valor pelo Senhor. Sabe, eu falo que quanto mais eu renuncio às coisas da minha carne pelo Senhor, mais eu entendo que eu estou fazendo pouco. Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Olha o preço que Jesus pagou por você e o que você tem feito. Quantas renúncias você tem feito? Ou você está dando desculpas a você mesmo? Hoje eu falava de manhã daquele livro do Paulo Vieira, né? O Poder da Ação. Ele fala que nós contamos historinhas para nós. Sabe, eu fui despedido porque é uma crise financeira e houve um corte de funcionários. E ele diz, mentira, porque você não era um bom funcionário. Sabe? Eu preciso entender aonde que eu preciso mudar, o que eu preciso, por que certas coisas aconteceram e eu começar a buscar essa mudança, esse crescimento. Sabe, ninguém pode botar a mão no seu peito quando o Senhor te levantar, quando você crescer em intimidade, quando o Senhor começar a falar com você, quando o teu coração queimar por vidas, ninguém vai colocar a mão no teu peito. Porque o próprio Senhor vai fazer a diferença, Ele vai te posicionar. Porque é isso que agrada o coração de Deus. Moisés, ele achou que era bem melhor sofrer o desprezo por causa de Cristo do que possuir todos os tesouros do Egito. Ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Nós não precisamos mais sermos reconhecidos pelo mundo. Mas nós precisamos sim sermos reconhecidos por Jesus. Sabe? Ali é o meu servo amado. Olha o que eu tenho, Senhor, para te apresentar. Aqui estão os meus filhos, aqui está a minha família, aqui estão os meus vizinhos, aqui está a Araguaína, aqui está o meu bairro. Todos eles, eu paguei um preço para que eles chegassem ao céu. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele quer. Então, nós não podemos viver essa vida de conforto. Esses dias, a minha nora estava falando que quando a gente está vivendo uma vida muito tranquila, é porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. Porque quando nós estamos na obra, sim, vem pressão, vem um monte de guerras, vem problemas. E ali, quanto mais problemas vêm, mais eu me ajoelho diante do Senhor, mais eu busco o Senhor, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Não para que a batalha passe, mas para que o meu Deus seja glorificado através da minha vida. Hebreus 11, 26 fala, preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Ele achou que era melhor sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Sabe o que acontece? A tristeza e o pecado, elas vêm quando você está com uma vida muito ociosa. Se você estiver pleno com o Senhor, você vai conseguir, não deixar com que a tristeza venha no teu coração. E também dizer não ao pecado. Dizer não às coisas que desagradam o coração de Deus. Em Apocalipse 14, 13 fala, então ouvi uma voz do céu que disse, escreva isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus, elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. A essência do sacrifício é o amor. Então, o nosso descanso, amados, vai ser no céu. Aqui não é lugar de descansar.
aquele lugar de trabalhar, aquele lugar de fazer a obra, aquele lugar de entrar em crise. Sabe, ontem eu estava indo lá na Vila Azul, é Vila Azul, né, amor? E a gente olhando aquele bairro, meu marido falando, aqui dá uma igreja grande. E eu já comecei, ai meu Deus, mas amém, sim, vamos lá, vamos lá. E a gente vai avançando, sabe? Por quê? Porque nós temos paixão por vidas. Nós sabemos que muitas vezes existem dificuldades, as pessoas precisam ser alcançadas. E elas só podem ser alcançadas através de mim e de você. A quem enviarei? A quem há de ir por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso tem que ser o que nós devemos dizer para o Senhor. Quem não sacrifica não ama. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto você, que Ele deu o único filho por mim e por você. Então nós precisamos entender isso. Se o Senhor já te deu a salvação, se o Senhor já mudou a tua sorte, agora qual é o teu papel? É ir levar a outras pessoas essa palavra. E levar também essa oportunidade a outras pessoas. Eu preciso entender isso para a minha vida. Quando Jesus, ao ressuscitar, voltou para curar Pedro, porque Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Como é que eu vou demonstrar o amor de Jesus? Não bebendo, não fumando, não fazendo isso, não. Não, é cuidando de pessoas. É assim que eu realmente vou atestar que eu amo o meu Deus. É gastando os meus dias cuidando de pessoas. E cuidar de pessoas não é fácil. Eu não estou aqui fazendo uma proposta que é maravilhoso. Não, é difícil sim. Porque Deus usa cada pessoa como uma lixa para mudar a tua vida, para fazer coisas que Ele precisa fazer. Ele não vai vir do céu para transformar a tua vida. Ele vai usar o teu irmão. Ele só pode trabalhar isso em minha vida e na sua, através da igreja, dos irmãos, da comunhão, do partir do pão. Amém? Porque primeiro nós devemos amar a Deus, porque se nós amarmos a Deus, vamos amar os perdidos e as pessoas, chorar por elas. Eu tenho pedido para o Espírito Santo, me dá teu coração, me dá teu coração. Eu quero sentir a dor do perdido. Eu quero sentir a dor, sabe, de entender que uma pessoa vai passar a eternidade no inferno se eu não fizer algo por ela. É isso. É isso. Vai doer dentro de mim. Porque a eternidade, se você viver 100 anos, a eternidade é muito mais que isso. E aí, o que nós temos feito para impedir que as pessoas não vivam isso que eu tenho vivido. A certeza de que eu vou morar no céu. Em Apocalipse 2, de 1 a 7, o Senhor fala à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Hoje é noite de transformação. Lembra-te aonde tu caíste, sabe? Onde você ficou, aonde? Que você perdeu o ânimo. Que você perdeu aquela empolgação de fazer a obra. O teu primeiro amor, ele não queima mais, o primeiro amor não queima mais no teu coração. Eles tinham perseverança, não toleravam homens maus, não toleravam pecado.
suportaram provas, não se deixaram esmorecer, mas não amavam o Senhor como no princípio, deixaram o primeiro amor. É isso que acontece muitas vezes conosco. Nós esfriamos. Nós já vivemos uma religião. Vamos à igreja, vamos à célula. Não fazemos certas coisas, mas não há mais paixão em nosso coração. Não há mais, sabe? Eu já não amo mais aquilo que o Senhor ama. O meu coração já não arde mais. Eu já não tenho mais aquela vontade de fazer o que o Senhor propôs para a minha vida. E como eu posso aplicar na prática? Me alistando, dizendo, eu quero, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. O ano está acabando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso viver como eu estou vivendo. Eu não posso ser só mais um neste lugar, mas eu quero ser alguém de relevância para ti. Eu quero alegrar o teu coração. Mesmo que você se ache incapaz, o Senhor te escolheu. O Senhor, Ele escolhe os menos prováveis para fazer aquilo que Ele quer. Aquilo que está determinado no coração dEle. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara. Mas para isso eu preciso me dispor. Há um trilho na igreja a se cumprir. Eu preciso entrar nesse trilho. Eu não posso só me alistar e dizer eu vou fazer. Eu preciso andar nesse trilho para que eu possa crescer, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Moisés, ele passou por um tempo do treinamento do Senhor. Nós precisamos disso. E ao alistarmos, nós precisamos entender que Deus não escolhe os perfeitos. Mas, como eu falei, Ele capacita. Ele te capacita. Gálatas 4, 13 e 14 fala, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo aqui, ele prega, mesmo tendo uma dificuldade. Quantos de nós damos desculpa das nossas enfermidades? Eu estou doente, eu tenho algum problema, eu não vou ficar quieto, eu vou cuidar de mim. Gente, isso aqui é uma revelação muito grande. Quando eu falo isso para o Senhor, eu estou dizendo para Ele, sabe o quê? Deus, sai do meio, porque tu não podes fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Isso é muito sério. Eu estou dizendo para Deus, você não pode fazer nada por mim. Me deixa quieto, eu estou doente, eu vou cuidar de mim. Meu Deus, enquanto você faz a obra, o Senhor cuida de você. Nós temos o testemunho do profeta Eliseu. Ele estava na beira da morte e o rei chegou para ele e falou, profeta, me dá uns comandos, como é que eu devo fazer para vencer essa guerra? E ele não olhou para a condição dele de moribundo, mas ele se levantou, buscou o Senhor e deu a estratégia para aquele rei. E é isso que Deus quer de nós. Não importa o que você esteja passando. Meu Deus, eu tive uma experiência quando meu filho estava ali em Barretos, fazendo um tratamento de câncer. Nós nunca deixamos de fazer a obra. Nós nunca descemos do púlpito. Nós nunca ficamos desanimados. Nós chorávamos sim. Nós tivemos desespero em nosso coração, mas nós recobrávamos o nosso ânimo no Senhor e dizíamos, Senhor, estamos aqui, eis-nos aqui, envia cada um de nós aonde o Senhor quer que estejamos. Meu Deus, é isso que o Senhor quer de nós e Ele cuidou do nosso filho. Enquanto nós estávamos aqui, cuidando da igreja, cuidando de vocês, o Senhor estava cuidando do nosso filho lá em Barretos. Então, poxa, talvez se eu largasse tudo, ou eu e meu esposo, porque eu iria lá ficar com ele, eu teria todas as desculpas do mundo. Talvez o Senhor não tivesse dado a cura que Ele deu. Agora em setembro, ele recebeu a alta para voltar lá só daqui 1 ano. E ele está bem. Mãe, eu estou ótimo. E Deus tem cuidado dele. Tem sido uma bênção. São lutas. Mas o Senhor tem cuidado. Porque Ele que cuida de nós. Nós experimentamos isso.
Eu me lembro que no acidente que o Felipe tem umas particularidades, sofreu, ele perdeu o pé no sábado, no domingo o Fábio estava aqui pregando. Estava pregando, eu não posso deixar de estar lá, eu não posso deixar de estar com meus irmãos, eu vou celebrar a vida do meu filho. Meu Deus, e o Senhor está olhando para isso. E Ele está cuidando de cada um de nós. Cornélio, quando o Senhor chega, Ele fala: Cornélio, eu tenho visto a tua forma de viver, as tuas esmolas, o que tu tens feito. O Senhor está olhando para você e está dizendo: eu sei que ele está sofrendo, que ela está sofrendo, mas ela me ama tanto que ela pegou a dor dela, guardou e foi de encontro ao propósito que eu determinei. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Eu lembro que eu falei para o Senhor assim: Senhor, se ele for morrer, me dá 30 dias para eu ficar com ele, mas eu vou ficar aqui. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Não é fácil. E mãe que quer estar ali no lado, olhando e tal. E eu fui experimentando, eu e Fábio, nós sofremos. Mas Deus cuidou. E a igreja cresceu. E a obra, sabe, foi ainda maior. E as pessoas começaram a ver o poder de Deus. Começaram a ver a fé. Começaram a ver a manifestação da glória do Senhor. Não para nossa honra e glória, mas para a honra e glória daquele que morreu e se entregou por nós. É isso que o Senhor quer. Que estejamos focados nele. Estejamos preparados, sabe? Não importa as circunstâncias, porque no mundo nós teremos aflições sim. Mas nós precisamos ter bom ânimo. Jesus venceu, nós também vamos vencer. Porque é Ele que vai nos dar a vitória. Eu não posso fazer nada, você não vai fazer nada. Porque Ele vem sem demora para nos dar a recompensa segundo as nossas obras. Sabe? O nosso galardão está no céu. Como é que está lá a tua prateleira? Lá no céu, eu quero encontrar muita coisa. Eu quero, sabe? Eu já estou experimentando aqui nessa terra, mas eu quero encontrar, porque o evangelho não é só irmos para o céu. O evangelho é trazer o céu para a terra. Você está trazendo o céu para a terra. Como é que você tem vivido? Como é que você tem conduzido a sua vida? Quando você abre a sua boca, o que tem saído da sua boca? Hoje é noite de transformação, de arrependimento. Sabe o que o Senhor quer de cada um de nós? É voltar ao início de tudo, ao primeiro amor. É não permitir que o Senhor fala: eu tenho contra ti, que tu perdestes o teu primeiro amor. Fecha os teus olhos, sabe?